Vou dar uma escovadinha aqui no meu cabelo, senão os críticos vão criticar meu cabelo, né? Tá bem bonito pra ele. É Irmandade também, né? Aproveitar que tem salão da minha esposa aqui. Aproveitar que ela tem um salão aqui, tem bastante escova, né? Ela tá dormindo lá. Vou aproveitar. Vai ficar um cabelinho aqui, pra... senão não tem nada pra eu falar. Bom, isso aí. Acho que tá bom, né? A paz de Deus com todos. Nesse vídeo aqui, nós vamos abordar o seguinte tema. Na Bíblia, na Palavra de Deus, tinha lá os perseguidores do Senhor Jesus, chamados fariseus, escribas, doutores da lei. Certo? E quando Cristo veio na Terra, Deus já tinha lá o seu povo, que era o povo judeu, e tinha o templo, que foi construído por Salomão, depois foi derrubado, construído e tal. E lá, esse templo, Deus visitou esse templo com a sua glória, está escrito. E ele deixou bem claro, eu não habito em templos feitos por mãos de homem. Agora ele diz, aí muita gente faz confusão, né? Ah, não, então não precisa ir na igreja porque Deus não foi isso que ele quis dizer. Pelo amor de Deus, vamos entender, né? Um bom entendedor, pinga uma letra. Mas tem gente que não entende. O próprio Senhor Jesus disse que para os discípulos ele falava abertamente, mas para os outros ele tem que falar em parábola, tem que dar exemplo, né? Contar histórias, que são as parábolas, né? Senão o povo não entendia. Mas ele disse, a voz é dada de entender. Por quê? Porque eles estavam com o mestre, porque foi dado a ele entender, pelo Espírito Santo. E como diz o apóstolo Paulo, eu vou falando assim porque é o que Deus vai trazendo, tudo que está dentro das Escrituras, nada fora das Escrituras. Tá? O apóstolo fala que nós temos que ter a mente de Cristo, que ninguém entende as coisas do homem senão o Espírito do homem. Ninguém entende as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Vamos chegar, só estou dando aí um parâmetro aí. E então estava lá o templo, que ele não habitava, porque ele não morava, ele não ficava 24 horas. Mas está escrito que Deus visitou o templo com a sua glória. Entendeu? Então se você falar assim, não, porque se pegar só esse verso separadamente, e que ele falar que não precisa da igreja, que Deus não... Aí você está sendo incondizente com a palavra de Deus. E está sendo incoerente. E também você está dizendo que a palavra ela é contraditória. Ela não é. Eu sempre li as escrituras desde criança. E ela inteira. Certo? E não tem nenhuma contradição. É que você não entende. Você ainda não recebeu o Espírito Santo. Então aprende uma coisa. Para você entender esse livro, não é você fazer curso, falsos cursos que te introduzem para outros caminhos. Que tem outros livros que querem explicar. Que daí eles vão colocar na sua cabeça o que a Bíblia não está falando. Eles pegam um trecho, coloca na sua cabeça. Por isso que há muitas religiões, muitas divergências, porque eles pegaram esses caminhos. Tem coisa que é pecado, tem coisa que não é. Deus não vai levar em conta para a pessoa errar. Ele é perfeito. Certo? Então o que acontece? Desde os tempos lá, o povo de Deus, o povo judeu, né, serviam a Deus segundo as leis de Moisés.
sacerdotes, eram sacerdotes escolhidos, tinham que ser santos, muito santos, para entrar numa parte do templo lá, que era um lugar santíssimo. Tinha um lugar santo, tudo era dado por Deus. Era o templo de pedra, gente. E tinha um lugar santíssimo. Por que você vai pegar um versinho, Deus, ele falou que não habita, então acabou. Vai, joga todo o resto fora, vai rasgar a Bíblia, vai rasgar o resto da história. Tem que ser coerente. Parou ali o negócio ali. Porque deu uma travada, dormiu. Temos que ser coerente. Temos que entender. Se você ler alguma coisa e não entendeu, está escrito na própria palavra. Tiago, está escrito na própria palavra. Vou mostrar na Bíblia a Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 1. Vamos aqui no assunto que nós estamos falando. Verso 5. E, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É até aí o assunto. Deu para entender? Até para você colocar um óculos aqui. Então, queridos, muitas vezes as pessoas leem a Bíblia e falam, nossa, que difícil de entender, eu não entendo isso e daquilo, aí vai procurar uma ajuda. Sempre tem um lobo ali, querendo uma oportunidade, como está aí pela internet, né? Só que ele não vai te ensinar o evangelho genuíno, simples, do jeito que está nas escrituras. Ele vai querer te levar como seguidor para ele tirar de você um proveito, como muitos fazem, comércio da fé. Tudo isso é contra a palavra de Deus. O evangelho ele tem que ser pregado de coração e na simplicidade, entendeu? E pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, pelos frutos você conhece a árvore. Então não é pelas folhas. Às vezes a folha é bonita, né? A folha é bonita, mas os frutos são podres, são venenosos, pode levar até a morte. Então tem que tomar muito cuidado com essas incoerências, né? E quando não é de Deus, você não sente paz. Quando você abre um vídeo de uma pessoa falando mal do CCB, por exemplo, você sente uma coisa ruim, um terror, porque ali estão juntos muitos espíritos de ódio, de malignidade, aquele ser tomado à mente, aquele ser que está cego. Então ele diz, eu conheci o Evangelho. O Evangelho está aqui, gente. O Evangelho está aqui. Você não precisa de alguém mostrar alguns versículos e coisas bíblicas para você e falar para você, sai da CCD, isso não é de Deus, isso é satânico. Está escrito também na palavra. Eu vou mostrar isso também. Eu gosto de falar e mostrar as escrituras, tá? Continuando aqui, na epístola de Tiago, o apóstolo Tiago, só que agora no capítulo 3, certo? Nós vamos aqui no versículo 13, o assunto da palavra é a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria.
Mas se tende amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Deu para entender? Tudo que eu estou falando está dentro das Escrituras. É o conhecimento que eu recebi nas Escrituras. Então, quando eu falo que é satânico, que é diabólico, é porque a palavra que Deus está falando. Entendeu? Aí o camarada chega para você e fala, sai da CCB, eu conheci o novo evangelho, e lá é isso, lá é aquilo, lá é aceita maldita. O que diz a palavra? Isso é um espírito faccioso, espírito de perversidade, não tem mansidão, certo? Como está escrito aqui, mas se tende a amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade, porque mente contra a própria palavra de Deus. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Entendeu? Então, quando alguém vier te oferecer ajuda bíblica, tome cuidado, pode ser diabólica. Porque Satanás, quando ele foi tentar Jesus, ele veio com a palavra de Deus. Uma das tentações ali, ele sabia que Jesus estava com fome, porque ele estava em carne, porque tinha jejuado. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, ainda desafiou, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Entendeu? Então o inimigo, o espírito maligno, ele vem com a Bíblia. Ele vem querendo ensinar, mas para você largar, saia da igreja. Não precisa ir congregar. Mas eles querem que você siga a igreja dele virtual. Ele quer que você siga ele, você seja o seguidor dele. Tem pessoas que muitas vezes nunca nem conhecem a graça de Deus, nunca leu a Bíblia e fica repetindo que nem um papagaio. Aceita, não sei o quê. Não sabe nem o que está falando. Não vamos por isso aí. Se você quer reconhecer um fariseu, hoje em dia, naquele tempo já tinha, no tempo de Jesus, os fariseus, os escribas escritores, tem os sábios entendidos. Agora, uma reflexão. Tinha tanto homem sábio, que era da linhagem de Israel, que eram do templo, sabiam decor e salteado o Velho Testamento, as leis de Moisés. E Deus mandou seu Filho aqui na terra, porque todos estavam perdidos. Todos perdidos, porque a lei não estava conseguindo salvar eles, tanto que eles estavam desobedecendo. Eles iam no templo adorar, mas só da boca para fora, não cumpriam os mandamentos, não andavam segundo as leis, faziam tudo o que não era para fazer, perversidade. Bom, Deus, está escrito que Ele amou o mundo de tal forma, quando Ele amou, diz que porque
que não ama mais? Amou porque ele olhou, sentiu um amor. Porque quando ele mandou o seu filho foi no passado. Então ele amou o mundo de tal forma que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Mas aí alguns já começam com uma confusão aí. Só crer já está salvo. Não, não é assim. Porque ele veio, sofreu, deixou os mandamentos, deixou a sã doutrina através dos apóstolos. E disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então tem que perseverar. E ele dizia, o Senhor Jesus dizia, aquele que ouve essas minhas palavras, não as pratica, se ele ouve e não as pratica, é como um homem constrói uma casa sobre uma areia. Eu não vou mostrar aqui agora, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Uma pessoa constrói uma casa sobre a areia, aí vem os rios, vem a chuva, vem o vento, aquela casa cai, e grande é a sua queda, ele dizia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, então não adianta só, esse constrói a sua casa sobre a rocha. Você pode vir o vento, o rio, tempestade, aquela casa está firme na rocha. Quem é a rocha? A rocha é ele mesmo, Jesus Cristo. Certo? É a palavra de Deus. Aí muitos querem te levar para outros caminhos. Não caia nessa. Se você hoje está novo na CCB, na congregação, Deus te chamou, você sentiu chamado, você veio porque você sentiu chamado. Não é só você. Tem pessoas que eram pastores, padres, pessoas que conhecem as escrituras, muito mais que nós. Receberam a chamada e vieram e obedeceram e estão firmes, muitos já morreram servindo a Deus, porque reconheceram que estava errado, que estavam sendo levados pela sabedoria humana. Mas quando Deus fala no coração, Ele chama. Você sente paz, sente alegria, entendeu? Você sente a presença de Deus, tudo isso aí acompanha. Então não caia nessa. Então, como eu estava falando, tantos sábios que tinham na época que o Senhor Jesus foi enviado ao mundo, escribas, fariseus, né? Os sacerdotes, com toda aquela sabedoria, o que eles fizeram? Mataram o Filho de Deus, perseguiram, humilharam o Filho de Deus. Onde estava Jesus pregando, fazendo algum milagre, fazendo alguma coisa, eles estavam lá, não, no livro da lei está escrito, Moisés falou isso, não é para fazer, Moisés falou aquilo, não é para fazer. Perseguiam Jesus com as próprias escrituras. Eles não entenderam que Jesus, ele veio cumprir a lei que o homem não conseguia cumprir, que o homem não conseguia salvar porque não conseguia cumprir. Entendeu? Ele veio cumprir. Ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir, porque o homem não conseguia cumprir. Entendeu? Então precisamos entender. Não dá para explicar tudo, porque é muita coisa. Entendeu? Mas aí, uma reflexão que eu estava falando. No meio de tanta gente sábia que tinha, quem que Jesus foi procurar para os primeiros discípulos, para depois transformar eles em apóstolos? Quem? Foi lá nos sacerdotes, nos filhos dos sacerdotes, nos sábios, querido? Não foi. Foi no rei, o filho do rei. Homens sábios em letras, em matemática, em geologia e tal. Em arqueologia? Não. Não foi. Ele foi procurar homens pescadores. Por que tinha homens pescadores? Porque homens que não tinham estudos. Era um ganha-pão, que nem hoje. Uma pessoa servente, um pedreiro. Não desmerecendo, eu também fui servente. Eu acho muito linda a profissão de pedreiro, servente só se lasca. Mas ganha, é digno, serviço digno. Eu não estou falando isso, não estou discriminando, jamais. Eu até tentei ser pedreiro, mas tive problema na coluna, no sou dono da coluna. E também não deu certo, eu parti para outras profissões. Tentei ser eletricista, mas cada um tem o seu dom. Isso é um dom. Mas na época que, por exemplo, que eu comecei, até hoje acho que um pedreiro não precisava ter estudo nenhum, não precisava nem saber ler, nem escrever. Ganhava o seu pão, construía a casa dele.
Deus abençoava, abençoa, né? Então aí tem os pescadores da mesma forma, não precisa estudar, não precisa fazer faculdade de pescaria. Nunca precisa. Só se daqui para frente começar a estudar, né? Aí Jesus foi buscar quem? Pescadores. Homens como Pedro, João, homens indoutos, sem letras está escrito. Não vou mostrar também porque vai ficar comprido. Analfabetos. Colocou neles a sabedoria, o Espírito Santo. Escolheu eles através da oração. É escrito que Jesus orou a noite inteira para escolher eles, separar para apóstolo. Agora vem um povinho aí, quer mudar tudo. Não, você bem, ninguém lê a Bíblia, ninguém conhece a magia, você não sabe de nada. Você não sabe, você não conhece a Deus. A pessoa que fala isso não conhece, não tem o Espírito de Deus. Porque quando você recebe, você não tem dúvida. Você conhece, o Senhor te ensina, o Senhor te dá sabedoria. Tá bom? Não vai dar para falar mais, senão vai ficar complicado. Agora eu tenho que trabalhar. Fiquem na paz de Deus. Qualquer dúvida, comenta aí, pergunta. Nós vamos explicar melhor alguma dúvida que ficou, tá bom? Deus abençoe a todos. E cuidado com os lobos devoradores que estão por aí.